Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta. Eu sou o Fábio e hoje nós vamos ver a parábola da ovelha perdida, Lucas capítulo 15, a parte segunda, segunda parte, episódio 318. Essa aqui é a quarta temporada. Nós vamos ver em 4 episódios o capítulo 15. Vamos ver essas 3 parábolas desse capítulo que tem uma mensagem excepcionalmente fantástica, muito edificante para as nossas vidas. Você não pode perder e pode convidar mais gente também para aprender conosco, tá bom? Então, destas 3 parábolas ilustrativas da graça de Cristo, mostrando as almas humanas perdidas, nós vamos ver aqui a grande loucura da alma humana, o amor do pastor divino, a sua persistência na busca, a sua alegria em encontrá-la. Vamos falar mais um pouquinho sobre a alegria dos anjos, também no céu, sobre a alma que se arrepende. Mas antes da gente começar, eu queria saber como é que você está. Como é que está o seu coraçãozinho? Aflito? Triste? Como que você veio aqui hoje? Quero te dizer que Deus, ele se importa muito com você. Tá bom? E quer te ajudar a vencer as suas dificuldades. Então confie nele, coloque as suas lutas, as suas dificuldades na presença dele em oração, porque ele vai realizar grandes coisas. Apenas confie, espere pacientemente, porque a resposta que você aguarda, ela está chegando em forma de surpresa, porque vai chegar numa hora em que você menos espera e a alegria vai ser grande. Tá bom? Essa palavra de Deus para o seu coração hoje. Tenho certeza que vai de encontro à sua necessidade. De muitos que estão nos ouvindo aí em várias partes do Brasil e do mundo. Então vamos lá? Vamos em frente. Então a ovelha tola, é uma grande loucura a alma humana, porque como a ovelha ela se desgarra do aprisco e assim fazendo ela deixa a segurança para ir para o perigo, porque no aprisco, meus queridos, está a segurança. No deserto são muitos e sérios perigos. Em casa com Deus, a alma está perfeitamente a salvo do mal. A sua vida, sua liberdade, sua felicidade estão asseguradas. Mas a parte e desviado de Deus, todos estão não apenas gravemente ameaçados, mas já estão perdidos. Deixa muito a desejar. No aprisco, a boa pastagem, no deserto, a escassez de água e comida. Com Deus está a rica provisão para as necessidades do nosso espírito, da nossa alma. Não apenas satisfazendo as suas necessidades, mas ministrando aos seus melhores e mais puros gostos. A uma distância dele, o espírito definha e murcha. Afastar-se de Deus é um ato de extrema loucura. Não faça isso. Olha o que acontece à ovelha perdida. Ela está a ponto de perecer. Sem o pastor em sua busca, inevitavelmente ela pereceria. Ela está reduzida a um desamparo tão total que tem que ser carregado para casa sobre os ombros do pastor. Sob o domínio do pecado, a alma se aproxima cada vez mais da destruição espiritual e muitas vezes é encontrada reduzida a um estado tão baixo que não pode fazer nenhum esforço próprio, não consegue e só pode ser carregado nos braços fortes de amor do nosso Deus, o amor do Pai Divino.
O forte e agudo interesse do pastor humano dessa parábola por uma ovelha perdida é indicativo do terno interesse que o Pai de nossos espíritos tem por uma alma humana perdida. Sim. O primeiro está mais ocupado em seu pensamento e cuidado com aquele que está perdido. Por enquanto, com os outros que estão seguros. O último está realmente profundamente preocupado com a restauração de seu filho perdido. Na outra parábola, que nós vamos ver depois, no próximo episódio. Como a dor do pastor o leva a sair e a buscar, o terno cuidado do pai o leva a desejar a volta do filho ausente também. O amor de Cristo por nós, ele não se manifesta no coletivo. Deus não lida com massas, ele é particular, individual. Ele cuida de cada um e escuta cada um e trata cada um individualmente. Ele se preocupa muito para que cada uma das almas, por quem sofreu, desfrute de sua verdadeira herança. E quando esta se perde, ele deseja e procura restaurá-la. Veja na parábola a persistência na busca, até que ele encontre. O pastor em busca da ovelha perdida não é detido, não é parado por dificuldade, perigo, não permite que a distância interrompa sua busca. Ele continua procurando até encontrar. Com tal graciosa persistência, o Salvador, ele segue a alma errante ano após ano, período após período de sua vida, através de vários estágios, circunstâncias e processos. E o bom pastor, ele persegue a alma errante com amor paciente, até encontrá-la. E quando ele encontra, a alegria do pastor encontrar e recuperar, demonstrada ao reunir os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo. É representativa da alegria do Salvador quando uma alma é redimida do pecado e entra na vida que já é eterna. Ele se regozija não apenas, não principalmente, porque nele ele vê o trabalho de sua alma, mas porque ele sabe bem de que profundidade do mal essa alma foi resgatada e até que ponto de bem-aventurança ela foi restaurada. Ele sabe também quão grande é a influência através de todas as eras que um espírito humano, leal, amoroso, exercerá sobre outras almas. A alegria dos anjos desse texto também é muito significativa. O nosso primeiro pensamento pode ser o que os anjos sabem sobre nós, mas o nosso segundo pensamento deveria ser: quão provável é que os anjos de Deus estejam profundamente interessados em nós. E sendo assim, nós podemos entender a grandeza de sua alegria por um pecador que se arrepende. Eles conhecem melhor que nós as consequências difíceis do pecado. Não de fato, mas por experiência. A experiência não é o único professor e não se segue necessariamente que alguém que teve alguma experiência de um curso de conduta saiba mais sobre ele do que outro que não teve nenhuma experiência. Caso contrário, deveríamos ser levados à conclusão absurda de que o homem culpado sabe mais sobre o pecado do que Deus. Muitos dos inexperientes são muito mais sábios do que muitos que tiveram parte muito no assunto, porque eles aprendem com tudo que testemunham, e esses não aprendem com nada do que fazem e sofrem. Os anjos de Deus, eles testemunham a comissão e também os frutos do pecado. Eles veem a extensão, a profundidade do erro e da miséria que ele traz de ano a ano, de era a era. Eles veem o mal que opera por dentro e por fora, no próprio pecador e em todos com quem ele tem que lidar. À medida que vivem através dos séculos, à medida que aprendem a sabedoria divina de tudo que contemplam no universo de Deus, eles devem adquirir um ódio ao pecado,
uma piedade pelos pecadores que está além de nossa própria emoção e que ultrapassa o nosso cálculo. Quão grande, então, é a alegria deles quando testemunham a emancipação de uma alma humana da escravidão espiritual e o nascimento de um espírito para a vida eterna. Eles conhecem melhor do que nós os benditos frutos da obediência. Sim, aqui eles têm a sua própria experiência angelical para guiá-los e iluminá-los, com mais anos de lealdade ao Rei do Céu, com o aumento espiritual que podemos bem acreditar vem com a vida santa e imaculada. Eles se regozijam em Deus, em seu serviço, com um prazer cada vez mais profundo. A sua herança se torna cada vez mais ampla, as suas perspectivas mais brilhantes. À medida que os espíritos celestes passam e quando eles pensam, o que significa para uma inteligência santa ser preenchida com a plenitude da vida divina e da bem-aventurança celestial, nós podemos compreender que eles se alegrariam por um pecador que se arrepende. O versículo 11 nos fala um pouco da casa do Pai. Nós queremos dizer a casa celestial, a esfera onde a presença mais próxima e imediata de Deus é percebida. Mas o céu uma vez incluiu a terra já foi um distrito do céu. Deus quis que este mundo fosse parte de sua casa, mas pela força separadora do pecado, ela seria agora isto quando um pecador for lançado fora, ela será novamente. É apropriadamente considerado como um lar, porque é a relação em que Deus desejava que seus habitantes se mantivessem em relação a Ele. Era e é de filhos para com o Pai. A imagem mais verdadeira, a afirmação mais próxima, a representação menos imperfeita dessa relação não se encontra nas palavras um certo rei tinha súditos, ou um certo proprietário tinha servos ou escravos, mas nas palavras do texto, um certo homem tinha filhos. Nada representa tão adequadamente a posição de Deus em relação a nós como paternidade, ou nossa verdadeira posição em relação a Ele como filiação. Ou a esfera em que vivemos diante dele, como a casa do Pai. Essa relação familiar significa a nossa moradia, a sua moradia conosco. A habitação de Deus conosco em nós está intimamente relacionada, associada à sua paternidade. Em 2 Coríntios 6, versículo 16 ao 18, Paulo explica isso à igreja em Corinto. O pai humano ideal é aquele que mora sob o teto onde reside a família, que está em casa com seus filhos, mantendo com eles uma relação frequente, próxima, íntima. Tal é o desejo de Deus, nosso Pai, a nosso respeito. Ele deseja estar perto de todos nós, sempre perto de nós, tão perto de nós, que tenhamos acesso constante a Ele, que nossa comunhão livre, plena, feliz e restrita seja com o Pai, que é a coisa natural e instintiva para nós irmos a Ele e fazer nosso apelo a Ele em todos os momentos de necessidade. O Pai tem o controle de nossas vidas, Ele quer ter, Ele precisa ter, para que tudo possa ir bem. O propósito de Deus é dirigir a vida que estamos vivendo, escolher o caminho que estamos seguindo, para que possamos ir para onde Ele nos mandar. Fazer o seu trabalho, andar no caminho que a sua própria mão traçou. A educação dos nossos espíritos. Os nossos filhos, eles chegam à nossa casa com grandes capacidades, potencialidades, mas sem poder de desenvolvê-los. E o nosso privilégio paterno é educá-los para que suas várias faculdades físicas, mentais, espirituais, elas sejam desenvolvidas, para que os nossos filhos adquiram conhecimento, sabedoria, exerçam influência, sejam uma bênção no mundo. Deus nos coloca aqui nessa sua casa para que nos eduque,
por tudo que vemos e ouvimos, por tudo que fazemos e sofremos, nós possamos ser ensinados e treinados para um caráter nobre, para um serviço fiel, para uma esfera cada vez mais ampla. E o Pai fica satisfeito conosco. Talvez a satisfação mais requintada, a alegria mais viva que enche, emociona o coração humano, seja aquela que nasce do amor paterno. É o intenso e imensurável deleite com que o pai e a mãe contemplam seus filhos enquanto estes manifestam não apenas belezas de forma corporal, mas graças de um caráter cristão, ou enquanto produzem os frutos de uma vida útil. Deus quis e ainda pretende ter tal alegria paterna em nós, meus queridos. Olhar para nós, os filhos de sua casa, e se alegrar em seu coração mais do que quando contempla todas as maravilhas de sua criação no campo, na floresta, no mar ou no céu. É nossa docilidade, nosso afeto, nossa obediência, nossa retidão, a beleza de caráter, de espírito que constitui a fonte da satisfação divina. Os filhos do lar do Pai são muito mais queridos e preciosos do que quaisquer coisas maravilhosas em toda a extensão de seu universo. E assim o pensamento de Deus a respeito de nossa raça foi estabelecer uma família sagrada, Ele mesmo sendo o Pai divino e nós seus filhos humanos, santos, amorosos, alegres, e este mundo um lar feliz. Esse foi seu pensamento na criação e esse é o seu propósito na redenção, para a sua bem-aventurada realização. A melhor contribuição que cada um de nós pode dar é tornar-se seu filho verdadeiro e fiel, reconciliado com ele em Jesus Cristo, vivendo diante dele todos os dias em amor filial e alegria. A minha reflexão para você, para me encerrar, que eu deixo aqui hoje, é que você pergunte para si mesmo, aí no seu coraçãozinho, Papai Celestial está alegre com você ou está triste? Se ele está triste, ainda dá tempo de você fazer com que ele se alegre com as suas atitudes, sua postura, suas palavras, seus pensamentos. Alegre o coração do Pai. E a bem-aventurança é grande, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Tem muita coisa legal para a gente ver ainda nas parábolas deste capítulo. Obrigado pela companhia, pela audiência, pela paciência. É sempre bom estar aqui com vocês, os nossos ouvintes aí. Beleza? Obrigado, Deus abençoe. Até lá. Até breve. Tchau, tchau.